Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Peter, do canal Peter Said So. Antes de mais nada, se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Só assim eu posso fazer com que o meu canal cresça, eu consiga produzir mais conteúdos e você fique sabendo toda vez que um vídeo novo estiver aqui. Hoje a gente vai para um vídeo de pronúncia. Eu já fiz um vídeo, vou deixar um link aqui embaixo, de pronúncia, que é bem parecido com esse, sobre o I curto e o I longo. Então vale a pena assistir se você não assistiu ainda, mas esse vídeo especificamente, a gente vai falar sobre o U curto e o U longo. Isso mesmo. Tem dois tipos de sons de U em inglês, né? Então, primeiramente eu vou mostrar de novo uma tabela que tem um monte de sons. Dá uma olhada aí nessa tabela que eu estou colocando na tela. Nós temos vários tipos de sons aqui. Essa uma tabela de fonemas da língua. Então, assim, você vê que no primeiro quadrante tem várias vogais e no segundo tem consoantes. Mas aí você me pergunta, por que várias vogais, por que várias consoantes? A gente não tem só A, E, I, O, U? Sim, nós temos só A, E, I, O, U. Em inglês também, né? O A, E, I, O, U, a mesma coisa em português. Mas os sons das vogais são diferentes. Não tem só esses sons aqui. Tem muitos outros sons, tanto das vogais como das consoantes, né? Então, hoje a gente vai focar nesse som aqui, ó. Então, são dois sons diferentes, né? O som do U mais curto e o som do U mais longo. Então, esse exemplo aí de good e moon. Então, tem uma pequena diferença. E é importante, por que é importante, né? Aprender sobre a diferença desses dois sons de U. Porque nós não temos essa diferença em português. Então é um pouco mais difícil de você praticar o seu ouvido, né? Você conseguir entender quando a pessoa está falando e muito menos de conseguir reproduzir. Então é muito importante que você reproduza esse som, né? É diferente do I curto do I longo porque não tem muitas palavras que você possa usar um som ou outro e que as palavras se confundam. Como a gente viu no outro vídeo, tinha beach de praia, tinha bitch, né? Então, esse caso aqui esse acidente aqui vai ser mais difícil de acontecer. Mas mesmo assim, é importante saber como pronunciar as palavras corretamente, né? Então, vamos começar com o longo. O que significa isso? Quais são os exemplos desse U longo? Então, o U longo, ele pode ser encontrado em palavras que tenham O, né? Double O. Por exemplo, vamos aí aos exemplos. Eu falo, você repete comigo para você aperfeiçoar a sua pronúncia, tá? Primeiro exemplo, boot. Boot. Relembrando o que eu falei no I curto e no I longo, e como ele é mais longo, eu faço assim com a minha mão só para ter para sentir que eu tenho que alongar um pouco essa vogal. Então, ó, boot, boot, tá? Mesma coisa com esse verbo choose, choose, viu? Outro exemplo, cool, cool. Lembrem-se, presta atenção também no L do final, porque em português nós não usamos esse L do final, a gente não pronuncia, tá? Em inglês precisa pronunciar. Principalmente nessa palavra e na próxima, agora que eu vou falar, tem um L no final. Então, tem que colocar a língua no céu da boca, tá? Cool. Tem que colocar, tá? Porque senão não é a mesma palavra. Outro exemplo, fool. Fool. Então, o que que é? Fool. Também pus a língua ali, que é bobo, idiota, né? Outro exemplo, loose. Loose, né? Que é largado, né? Solto. Outro exemplo, moon. Moon, de lua. O U longo também pode estar presente em palavras que têm a letra U, né? Então, tem a letra U e tem palavras que terminam com E. Por exemplo, absolute. Absolute. Então, lute. Absolute. Include. Include. Incluir.
June, o mês de junho. June. Outros exemplos com a letra U na palavra. Brutal, brutal. Conclusion, conclusion. Flu, flu, que é a gripe, né? The flu. Então, esses são os exemplos com a letra U. Agora, também esse U mais longo, esse U mais tenso, ele pode ser encontrado em palavras que têm EW. Vamos aos exemplos. Blue, blue, que é o passado de blow, né? De assoprar. Blue. Também brew, que é de fazer café, né? Brew, coffee, que é de passar o café, né? Brew. Também mastigar, mascar. Chew, chew. E through, through, que é o passado de throw. Ok? Então você vê que com um EW eu faço esse U mais tenso. Também posso encontrar esse U mais tenso em palavras com OU. Exemplo, group, group, grupo. Soup, soup, sopa. You, você, you. E through, through, que é através. Ok? Também posso encontrar esse som de U mais tenso, mais forte, em palavras que têm apenas um O. Por exemplo, lose, de perder, lose, move, move, mudar-se, who, de quem, né? Who, também é um U mais tenso. E, finalmente, posso também encontrar esse som de U mais tenso em palavras que tenham UE. Exemplo, blue, a cor azul, né? Blue. Também tenho aqui Tuesday, terça-feira, Tuesday. E também clue, pista, né? Clue. Então vocês viram que todas essas palavras têm o U, né? É um U. É um pouquinho mais tenso. Esse U mais tenso, ele é encontrado na grande maioria das palavras, tá? Tem muita palavra que é mais com esse U longo do que com o U mais sutil, mais curto, digamos assim, tá? O U curto, cara, não é bem curto e longo, mas esse U menos tenso, ele vai existir em 4 vogais ou pares de vogais, tá? Quais são eles? O, ou double O, dois Os. U, a letra U, ou o OU, né? O OU. Então, nesses quatro tipos, quando você vê essas vogais ou pares de vogais em palavras, ele pode, não necessariamente, tá? Mas ele pode ser o U mais sutil. Então, vamos aprender como pronunciar esse U mais sutil, tá? Vamos começar com o OU, tá? Então, aqui eu tenho woman, woman. Eu não falo woman, né? Eu não jogo uma tensão ali. Eu falo o quê? Woman, woman, woman. Ele é um pouquinho mais sutil, woman. E também lembrando do I curto do I longo, ele é mais rápido. Woman, woman, tá? Só que preste atenção porque esse ou ele pode ser também para um longo, tá? Então não ache que toda palavra com, como a gente já viu agora há pouco, vai ser curta, ele pode ser longo. Exemplo, lose. Tá vendo? Esse lose é um O só, mas ele é longo. E o woman é curto, né? Mais fraquinho. Vamos agora para o OO. Nós temos exemplos aqui de book, book, book. Não é book, nem book. É book, book. Então ele é
e ele é bem mais sutil. Eu não tenho que falar o bu, né? Não tenho que jogar o U e nem fazer aquele U mole, é um book. Book. Eu, particularmente, gosto de ensinar aos meus alunos que esse som de U aqui do book, ele é um meio termo do U com O. Então, quando você está falando book, imagine um U e um O. Qual seria esse som no meio do U com O? Seria um book, bo. Não é um bó, nem é um bu, é um book. Viu? Acho que fica mais fácil de entender assim, né? Outro exemplo, cook, cook, cook. Não é cook, não é cook. Opa, falei uma palavra que não devia. É o cook. Tá vendo que é importante a pronúncia, porque se você fala uma coisa errada, sai uma coisa que não deve, né? Então acabei de falar uma coisinha que não é muito legal, né? Mas enfim, deixa pra lá, vocês me perdoam, né? Outro exemplo com o, foot, foot. Eu não falo foot, tá? Eu falo foot, foot. Good, good. How are you? Oh, I'm good, good. Não falo good, tá? Outro, para você prestar atenção aí no good, muito brasileiro fala o D no final. Gente, não se fala, esse D é muito sutil também. É good. Quase você não vê o D. Good, oh good. Você começa a falar o D e para. Não é good, não é good, good, é good. Oh, good, tá? E assim por diante. Tem várias outras palavras também. Tem look, look, oh, look. Não é look, tá? É look, oh, look. E assim por diante. Tem muitos outros exemplos, tá? Mas não pense que só porque tem dois Os vai ser curto ou longo, porque tem palavras que têm dois Os e são longos, como a gente já viu agora. Por exemplo, moon, né? Lua, ou soon, que é em breve. Soon é longo, né? É o mais forte, é o U mais forte, mas também tem dois Os, né? E aí você me fala, como que eu vou saber? Meu Deus! Gente, é a prática. Você acaba, se você começa a perceber, você logo vai memorizar e você não vai precisar ficar praticando. Então, eu acho que é fundamental, então por isso que eu faço também essas aulas, para que você esteja ciente de que existe o 2, para você começar a prestar atenção. Assim que você começa a prestar atenção, você faz essa ligação, você não esquece mais, tá? Outro, vamos para o terceiro, que agora pode ser em palavras que tenham a letra U, letra U. Então, exemplos, tá? Bullet, bullet, tá? Não é bullet, é bullet, que é bala, né? Bala de tiro, bullet, ou bush, bush, não é bush, nem bush, né? É bush. Então, o presidente, o former, né? O presidente antigo dos Estados Unidos é o George W. Bush. Não é Bush, não é Bush, é Bush. Então é aquele U meio com O, tá ali no meio, não sabe onde vai. Bush, tá? Sutil, ao contrário do outro U que a gente viu, que é que eu tenho que dar uma forçada um pouquinho, né? Moon. Moon, oh, the moon is so beautiful. Aqui é Bush. Ok? Outro exemplo que as pessoas geralmente também confundem é o cushion. Cushion, que é a almofadinha, né? Então, tem gente que confunde cushion, que é o U, né, sutil, fala cushion, cushion, que não é, porque é o U, não é esse U mais forte. Também não é cushion, tá? É cushion. É um U mais sutil, não é o K, é o cushion, tá? Também esse aqui, gente, assim, quem é falante de português sempre se confunde, mas a pronúncia não precisa se confundir, tá? Pole, pole, né? Pole. O que é pole? Contrário de push, push. O que é push? A gente já fala, vai puxar. Não, push, pull, push, pull.
é o contrário, né? Porque a gente pensa em push, em português a gente já pensa em puxar. Mas o push é empurrar, né? Então é push, pull, né? E o puxar é pull, na verdade. E a pronúncia dos dois, o U dos dois é o mesmo, tá? É o U mais curtinho. Porque esse pull, se eu falar pool, se eu forçar um pouquinho mais o U, ele vira piscina, pool, né? Reparem no L de novo, tá? Que é uma coisa também que a gente erra muito falando do português. Então, aí seria o pull, tem que colocar a língua no céu da boca, gente. Eu falo isso, repito, porque senão não parece a mesma palavra, parece outra coisa. E é importante, tem coisas de sotaque e tal que deixa pra lá, sabe? Mas pronúncia, essas pronúncias, esse L, esses M's no final que a gente não tem em português, se você não fala, as pessoas não entendem. Elas acham que você está falando outra coisa, tá? Então a pessoa fala, what? O que tá querendo dizer? Porque para eles não existe pull. Pull. Não, é pool, né? Pull, pull ou pool. Tem que colocar a língua para fazer o L. Voltando ao assunto do vídeo, né? O último antes de falar do último, também pode ter longo. Então não acho que só o you vai ser curto, porque tem um longo que a gente já viu também, que é o, por exemplo, June. June, que é o mês de junho, é longo. E tem o U, né? E vamos pro último, que é o OU, né? O OU, ele pode ser curto. Então esse aqui é muito importante, porque muita gente fala errado. Então, could, né, de poderia, I could. Não é I could, tá? É could. O com O fica ali no meio, ó. Could. Mesma coisa para o would. I would. I would go. Eu iria. I would do it. Eu faria. I would. Ou should. Mesma coisa, tá? Should, deveria. Should. Então ele é o U mais curtinho, tá? Não tem aquela tensão. Bom, eu falei que nós não temos, né, como no I curto, no I longo, se você errar a pronúncia, parece outra palavra. Tem quase nada dessas palavras que você possa se confundir, mas tem algumas. E eu vou passar aqui com vocês quais são elas. Então vamos lá? Começando aqui com fool. Fool não é igual a full. Fool. Fool de idiota, bobo, e full de cheio, né? Então, pratique comigo. Full. O L não se esqueçam, tá? No final. Ou eu tenho um amigo que se chama Luke. Então, o Luke is my friend. Luke is my friend. Look over there. Look, olhe, né? Look, olhar. Então, ó, look. Olha como é sutil, é. Look. Tá? Ele é um O com U, ele é bem mais sutil do que esse U aqui, tá? Eu já falei também no anterior do pool. Então, o pool de piscina e o pull de puxar, né? Então tem essa pequena diferença aí do U, que aqui é um pouquinho mais tenso e aqui um pouquinho mais relaxado, tá? E tem algumas outras, mas assim, não tem quase nada, tá, gente? Então não se preocupe com essa diferença, é mais de ficar atento para você falar o U quando ele é curto e quando ele é longo. Os que eu mais reparo, tá, que as pessoas erram é o do could, would, should, o George W. Bush, tá? Também reparo muito que as pessoas falam Bush ou algumas falam Bush, tá? Reparo também que o cushion, algumas pessoas falam errado também. Até mais ficar atento a essas palavras e se fala o curto ou o longo. De novo, exagerei um pouco na pronúncia, tá? Fiz umas caras e bocas que é preciso. Para pronúncia, você precisa se expor e colocar sua cara a tapa, senão você não aprende, tá?
Coloque, produza, faça com a boca, porque é assim que se aprende. Não tenha vergonha de pagar um mico. Eu pago o mico com vocês pagam comigo e tá tudo certo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Marque aqui nos comentários o que você quer que eu fale mais. Pra semana que vem eu trazer um vídeo pra você. E é isso. Um beijo e um abraço do Peter.